Oh, Waka Waka Bitcoinheiros! Hoje aqui com Davidson Souza, que a gente conversou já há algum tempo aqui no canal. A gente falou sobre o Summer of Bitcoin, né, Davidson? Sim, Você veio aí com o Bruno, né, para conversar sobre essa iniciativa e você estava iniciando, né, a sua jornada aí na U3XO, né, esse projeto aqui. A gente está vendo aí uma apresentação com o Tad, como é que chama? Tad? é Tade? Tide Dridger. Tradidrija. Da onde é esse nome? Ah, boa pergunta, cara. Tide é de Tadeus. É Tadeus, alguma coisa Dridger. Só que ele é Entendi. americano. Ah, entendi. A origem deve ser a família, né? Que é de origem. É, Tem pinta de ser lá do norte, né? sim. Lá do norte, é isso aí. E você estava me comentando que, né, você teve mentoria, né, com ele. Não foi exatamente com ele, né? Foi com um contribuidor do projeto, que é o Calvin. Ok, Só que o Tide ele estava sempre ajudando, né, no que precisava. E, e aí eu desenvolvi durante esse processo uma parte do que a gente vai falar hoje. E aí eu acabei gostando muito do projeto, achei legal trabalhar com ele, tanto na questão de gostar do projeto em si, quanto gostar do que eu estava fazendo, né, nele. Então, acabei continuando. entendi. E o Tad, você falou que ele é um dos cofundadores da Lightning também, né? Ele Ele tem ele é o coautor da Lightning e o criador cofundador, dos coautor, DLC. É, cofundador, coautor, né, do protocolo Lightning e e fundador do. o criador dos DLC, né, Discrete Log Contracts, que é um negócio que o pessoal faz para fazer aposta, para fazer algumas stablecoins, algoritmos no BTC, tem um monte de coisa que o pessoal faz com esses Olha lá. DLCs. Entendi, um cara já com histórico, né? E agora Sim. e esse U3XO é uma nova maneira, pelo que eu tenho entendido aqui, é um novo node, né? Um novo tipo de node de Bitcoin que verifica as transações de uma maneira diferente. É isso, mais ou menos? Ou seja, em poucas palavras? Sim, ele é um Node que ainda verifica tudo, porém ele é mais compacto, mais simples de se usar em dispositivos mais leves e até de começar a rodar assim, tipo, já ter o Node funcionando a partir do momento que você roda. São vantagens que o Trexor traz para um Node. Entendi. Você pode, usando, né, o U3XO junto com o seu Bitcoin Core, né, você tem que igual ter o Bitcoin Core, ou não, é uma implementação do Bitcoin, o U3XO. Então, e o Trexor, ele é como que eu digo? Ele é um protocolo e um design. É a mesma coisa que você falar do Bitcoin. O que é o Bitcoin? Ele é um protocolo, né? Ele está Uhum. implementado no core, mas você pode implementar ele em diferentes lugares. E existem implementações alternativas do Bitcoin, né? O BTCD, tem o Bitcoin, tem outras aí que são também implementam o protocolo. Da mesma maneira, você poderia implementar o UTXO. Hoje em dia, assim, agora a gente vai falar sobre outros, mas a principal é essa aqui, que o Tide ele é fanboy dessa linguagem chamada Go, Uhum. Golang, tanto que o LND ele é escrito em Go e quem começou a fazer as coisas no LND foi exatamente o Tide. Quando a gente falou, ele é coautor da Lightning, né? Aí foi ele Uhum. que levou o LND para esse lado do Go. Aí isso aqui é um fork do BTCD, que é uma reimplementação do zero do protocolo do Bitcoin. E ele é um Node que roda normal, como se você estivesse rodando Core, só que ele tem as suas características. Ele é bem modular, ele tem algumas. Ele tem address index, o padrão, que é algo que você precisaria de um Electron Server, que a gente fala, né? Um Uhum. Fulcrum ou alguma coisa do tipo para poder indexar os endereços. Aqui ele tem por conta própria. E aí, como já tinha essa vontade do Calvin e do Tide de trabalhar em Go, eles acabaram fazendo esse fork do BTCD aqui, que você pode rodar e ele usa o Trexor. Se você quiser colocar no Core, e aí é algo que é mais no futuro do projeto, a gente poderia colocar ele no Core também, e o Core também poderia trabalhar com o Trexor. É um protocolo que você pode colocar ele em qualquer software que você quiser. Entendi. Ou seja, quem estiver rodando esse U3XO-D, por exemplo, ele
vai aparecer aí na rede como um node Bitcoin UTXOD, né? Ele é um fully validating node que está agindo, atuando aí dentro da rede Bitcoin, dentro das regras do protocolo, totalmente, né? Sim, é Simples, um full node ainda. ele simplesmente ele corta, né, o resto, ou seja, ele se importa totalmente, né, com as suas transações, com a sua XPub, e todo o resto ele trata como, assume como válido, né, digamos, ele é, não verifica, né, as outras transações, ele assume como válido um hash aí, um digestivo, né, do que aconteceu, e não precisa verificar tudo, né? Mais ou menos isso. Mas, bom, eu acho que eu estou me passando aqui, né? Para quem não entende o que que é um node, né, de Bitcoin, acho que aqui nessa apresentação a gente pegou como base, de repente, para começar a conversar, mas explicar o que é um node, né, de Bitcoin, por que que eu estou falando de node aqui, né? O que que é esse node aí de Bitcoin? Para que que ele serve, né? Que a gente está falando Bitcoin Core, que é, né, o Bitcoin Core? Que é um node de Bitcoin? Então, eu achei legal o título aqui, Decoupling Trust and Storage with Chunks. É bem interessante. Mas, quando você pergunta o que que é um node, aqui o Bitcoin ele é um protocolo, como eu falei. Ele é um conjunto de regras e essas regras elas são seguidas por participantes que não confiam entre si e eles concordam em um estado da rede. O que que seria isso? A gente, todos os participantes recebem um monte de informação, fazem uma computação ali local, que é o que a gente chama de validação, e todos eles concordam com o estado da rede, que no caso do Bitcoin, a gente vai chegando na frente, chama UTXO7. Mas a ideia todos eles vão ter exatamente a mesma foto da rede. Se você pegasse a rede no momento e tirasse uma foto dela, tirasse a, meio que as informações que estão guardadas ali, esse é o estado. E Está. com uma rede de consenso, como o Bitcoin, a gente precisa que todo mundo concorde nessas regras. O Node nada mais é do que uma implementação desse protocolo. Então, você tem o protocolo, as regras de o bloco, aí você tem que colocar o bloco dessa maneira, tem que colocar a transação assim. Isso tudo é definido num protocolo. São regras, um conjunto de regras. Um Node você tem o software do Node, que seria o mais famoso hoje em dia, é o Bitcoin Core. Ele é responsável por mais de 90% da rede. Mas quando uma pessoa começa a rodar o core, ela se torna um node, um nó na rede. Aí, o termo nó, ele vem da ideia de grafos, né? Que é quando você tem vários pontos ligados por linhas, por arestas. E aí seria o ponto, que é o node. O nó, ele está conectado com vários outros nós, formando o que a gente chama de grafo, né? Que é aqueles gráficozinhos com várias linhas saindo de um ponto. A gente vê muito isso na Lightning, que você tem aqui o nó, e aí ele conecta com outros nós. E aí, por que que a gente quer fazer isso? Porque olha para esse grafo aqui. Se eu cortar esse aqui, ó, imagina que o estado vai lá e censura esse aqui. Sem problema, né? Você ainda tem aqui vários outros nós conectados entre si. Isso aqui é a ideia o pessoal chamava de mesh, né? Que é a ideia de uma rede onde você não tem um ponto central, você não tem um ponto centralizador. E aí, como essa rede ela tem aqui múltiplas conexões entre os nós, para você derrubar ela, você teria que derrubar praticamente todos os nós. Então, você faz uma rede extremamente resiliente a ataques. Exato. Diferente da que a gente está vendo aqui em cima, esse grafo simplice, né? Que você tem dois pontos centrais aí, né? Que se forem derrubados, Sim, você derruba essa conexão aqui, você basicamente isola alguns aqui da rede, né? Na exato. teoria de grafo, você tem as maneiras de analisar isso, né? Você fala que um grafo é N conectado, se você tirar, se você consegue derrubar, tipo assim, isolar nós com, no mínimo, tantas deleções, tipo, se eu remover esse, eu removo todo mundo, tipo, acabo com a conexão. Mas, enfim, isso é um nó. O nó é Uhum. o cara que vai estar ali, vai conectar com todo mundo e eles vão trocar dados. Que dados são esses? No caso do Bitcoin, são transações e blocos. E só para deixar claro, né? Esses pontinhos, cada pontinho é um indivíduo, na verdade é uma máquina, né? Não é um indivíduo, é uma máquina que está rodando aí o Tá software. rodando o software.
Hoje em que faz dia, enforcement do protocolo. hoje em dia o mais famoso, o mais comum de se usar é o Bitcoin Core, por vários motivos. Ele é construído em cima da codebase original do Satoshi, então você pode dizer que é o mais antigo, é o mais bem testado, ele tem várias otimizações que foram feitas ao longo dos anos que fazem com que ele seja super rápido. Então, existem vários motivos pelo quais as pessoas usam o Core, mas o Bitcoin é uma coisa, o Core é outra. O Core é uma implementação do Bitcoin, mas você pode ter outras implementações. Então, sim, um dia, sei lá, provavelmente não vai acontecer, mas imagina que o pessoal do Core comece a fazer coisas que a comunidade não gosta. Nada impede da gente ir lá e fazer o fork, né? Que seria começar uma outra história e tirar o que eles fizeram que a gente não gosta. Uhum, exato. Ah, aí o Node, naquele slide que estava aqui, ele faz inúmeras coisas. Ele não, a gente simplificando, a gente fala que ele valida, mas o que que serve isso? O que que significa isso? Ele propaga mensagens. Então, quando eu quero enviar uma transação, por exemplo, eu envio ela para os meus peers, né, que são os nodes que estão conectados comigo. Aí eles enviam para os peers deles, que enviam para os peers deles, e aí em algum momento todo mundo, ou praticamente todo mundo, vai ter recebido essa transação. Então, nodes eles fazem esse papel de meio que roteamento de informações, né? Você pega a informação e vai passando ela para o próximo para ela chegar em todo mundo da rede. Os nodes eles têm a Sendcoins aqui seria já a transação, que hoje em dia a gente não usa tanto o Node junto com a carteira, mas você poderia usar, igual o Core, ele tem uma carteira e você usa essa carteira para enviar e receber moedas. Ele também ajuda os seus outros peers, as outras pessoas que estão chegando na rede, a receber blocos. Então, imagina que eu estou começando agora o meu Node, eu tenho que conectar com outras pessoas para poder pegar esses blocos, pedir esses blocos. Ele verifica as coisas, né? Ele verifica se os blocos, o Proof of Work, as transações, as assinaturas estão válidas. Isso aqui é feito de maneira redundante por todos os nós. Então, se eu tenho um nó aqui e o Dove tem um nó dele, o fato de eu ter o meu nó não faz com que o do Dove não tenha que verificar. Então, o meu verifica tudo, o do Dove verifica tudo, todos eles têm que verificar tudo porque é uma rede trustless, né? Uma rede que não tem confiança entre as partes. Isso consome muito tempo, muita, né, processamento. Sim, é um processo, principalmente, manter o estado, que é o que acho que mais para frente ele vai falar. E aí, aqui ele está falando do mais fácil para mais difícil, né? Minerar, é, com certeza, hoje em dia, o mais difícil de se fazer, O que porque mais consome recursos da sua máquina, né? Essa é a é, ideia. É isso que quer dizer com é, difícil, né? Consome recursos da sim, máquina porque precisa fazer mais cálculos, precisa. Exato. você precisa torrar seu processador ali para poder conseguir. E mesmo assim, você não consegue muita coisa, né? Mas aí, verificar transações, que é a parte que ele está entrando aqui. Isso é muito importante. Porque Satoshi, quando ele começou a desenvolver o Bitcoin, ele pensou o seguinte: eu quero que as transações sejam mais o que a gente chama de stateless possível. O que que é stateless? Isso significa que, para eu validar uma transação, eu não preciso conhecer muita informação fora dela. Ou seja, o conteúdo que eu preciso para validar uma transação está praticamente todo dentro dela. Faz sentido isso? Sim, sim, sim. Tá tudo dentro da transação. Sim. Toda a É por informação isso que, necessária. em shitcoins aí é comum você ter, eles chamam de chain introspection, que é ver qual que é o header do bloco que esse cara foi, qual que é a hash dele, ou ver essa transação foi incluída num bloco tantos blocos para trás. O Satoshi não quis isso porque ele queria que os clientes fossem leves, simples de se fazer, e ele também tinha aquela ideia do SPV, né, o Simplified Payment Verification. Você não poderia ter dados, acesso a coisas arbitrárias dentro da chain. Tipo assim, qual que é a terceira transação desse bloco? Porque o SPV ele não conseguiria funcionar, né? Ele precisaria de muito mais para poder fazer isso. E o Satoshi ele teve um cuidado grande em simplicidade do protocolo, exatamente para deixar ele mais fácil de se gerenciar ao longo do tempo e de se implementar ele em dispositivos mais simples. Só que nem tudo foi perfeito, porque não tem como você fazer a transação 100% stateless. Por quê? Uma transação do Bitcoin, ela tem saídas e entradas. Uma saída, ela coloca certas moedas em um endereço, por assim dizer, não é exatamente um endereço, mas
fica mais fácil de entender. Então, você tem a saída, aí aqui está falando 0,5 bitcoins para o endereço da Alice. E aí, quando a Alice for gastar esse dinheiro aqui, ela vai falar que ela vai criar uma transação com um input, ou seja, uma entrada, apontando para aquela saída anterior. Então, ela vai falar assim: pega o primeiro output da transação A, e é esse que eu estou gastando aqui. E aí, você só consegue gastar essas moedas, esses outputs, que são também chamados de moedas, coins, né? Geralmente o pessoal usa esse termo. Elas só podem ser gastadas uma vez. Uma vez que você gastou ela, você não pode gastá-la de novo. E aí, imagina que aqui nesse exemplo, a Alice quer mandar só 0,2 BTC para alguém, mas ela tem esse output de 0,5 aqui. Como que ela faria? Ela criaria uma transação no estilo dessa aqui, ó, que aqui colocou 50 BTC, aí 0,5 BTC, que é o gasto, e o restante, 49,5, é troco, que é o que a gente fala, é o troco da transação. Então, o troco está pagando para um outro endereço que a própria pessoa Que o tem. Bob, né? O Bob criou. Do Bob. Isso. O endereço do Bob. Só que o importante é que essa UTXO, que é um Spent Transaction Output, né, que é simplesmente uma saída que não foi gasta ainda. Essa UTXO aqui, ela foi destruída. Ela não é ela que veio aqui. Ó. O que aconteceu aqui é que essa aqui foi destruída e foi criada uma nova aqui, certo? Você Uhum. não é como se você estivesse transferindo ela aqui. Você destrói ela, pega o dinheiro dela todo e coloca aqui. Eu vi um exemplo outro dia que eu gostei pra caramba, que é aqueles saquinho de dinheiro que é comum dos Estados Unidos ter, que o pessoal pega um saquinho e enche ele de moeda para poder dar uma certa quantidade, tipo R$ 1, R$ 2. Aí você tem um saquinho daquele. Aí quando você vai gastar ele, você tem que destruir ele, né? Você tem que rasgar ele e tirar as moedas lá de dentro. Aí você pega as moedas, você distribui, coloca em um outro saquinho e passa para frente. A ideia é que essas UTXOs, Uhum. elas só podem ser gastas uma vez. E por que que eu tô falando isso? Porque um node do Bitcoin, a coisa principal que ele tem que ter em qualquer momento para poder validar as transações é o conjunto de todos os outputs que ainda não foram gastos. É o chamado UTXO7, Unspent Transaction Output Set. Você precisa ter isso porque quando vem essa transação aqui, essa transação ela vai ter o output A, o output B. Isso aqui não precisa de nenhuma coisa externa para poder validar. Vai ter também algumas outras informações aqui do protocolo que são irrelevantes e vai ter aqui o input. O input, ele vai estar falando que esse dinheiro, essa moeda aqui que eu estou gastando, essa UTXO que eu estou gastando, vem de uma transação anterior. Só que você precisa saber qual que era o dado da transação anterior, porque senão a pessoa pode falar que está gastando uma UTXO que não existe, ou ela pode inflacionar, né? Porque ela pode, tipo assim, eu tenho uma UTXO de 50 aqui, mas eu estou mandando 51 aqui. Eu criei um BTC do nada. Não Uhum. faz sentido isso. E então eu preciso fazer uma contabilidade aqui. Eu preciso guardar as UTXOs. A partir do momento que essa aqui, por exemplo, foi gasta, eu posso jogar ela fora. Ela não tem mais uso nenhum para mim, ela. Mas enquanto ela não foi gasta, eu preciso armazenar elas. E aí, isso é o chamado UTXO7. Hoje em dia, só aí para dar uma- um hint sobre como que tá, a gente tem aproximadamente 100 milhões de UTXOs, assim é o número por cima, 100 a 200 milhões, e ele ocupa aproximadamente 5 gigas no Bitcoin Core, que é a maneira como ele guarda lá. 100 milhões de UTXOs 5 gigas. Agora imagine se cada indivíduo na Terra tivesse uma UTXO. Você precisaria fazer 80 vezes isso, que não seria trivial, né? E além Uhum. disso, existem outros problemas com o UTXO7. Não sei se ele fala aqui, mas é, o UTXO7 ele é um banco de dados. E um banco de dados que você precisa acessar ele a todo momento. Então, chegou um bloco ali, aquele bloco vai ter tipo, milhares de inputs e milhares de outputs. Você tem que deletar os inputs. Primeiro, você tem que buscar os inputs para poder ler eles e validar a transação. Depois, você deleta eles, porque eles foram gastos. E depois você cria os novos UTXOs das transações ali.
Então, esse é um conjunto que você fica toda hora batendo nele. E como você precisa ir toda hora nele, se você estiver usando um disco ruim ou seu computador não tiver um I/O muito bom, vai dar gargalo. Vai chegar ao ponto que você vai estar usando tipo 10% da sua CPU porque o seu disco não está dando conta. É muita leitura escrita. A gente chama de I/O, É, muita leitura escrita do disco. o, pensa, os discos que giravam, né? O disco rígido antigo era até pior, né? Mas os SSDs também têm esse problema, porque isso que você falou, quando você apaga, se você armazena, né, num SSD, não é nenhum problema. Mas quando você está apagando e reescrevendo, né, o tempo inteiro, tá, tipo, mudando o estado do físico, né, lá do SSD, você termina desgastando ele. Então, essa atividade aí realmente desgasta o seu HD também. Sim. É isso que você está querendo dizer, né? Essa é Sim, a. manter um database que está mudando o tempo todo no SSD pode ser perigoso, né, para ele. Mas aí se você coloca no disco rígido, tem o problema de que é lento. E mesmo nos SSDs novos, aqueles números astronômicos que eles têm, né, tem um da Samsung que faz 7 gigabits por segundo de leitura. Mas é 7 gigabits por segundo de leitura sequencial, que significa que você vai ler tipo, um arquivo grande. Sei lá, você vai abrir o Um GTA, filme, um um GTA, um filme, jogo. alguma coisa assim. Aí é leitura sequencial. Mas aqui a gente não está fazendo leitura sequencial, a gente está indo para lá e para cá o tempo todo, que é a chamada leitura aleatória. Em leitura aleatória, eles geralmente caem para tipo, 500 mega ou 1 giga no máximo. Então, I/O é um problema em coisas modernas, computadores modernos, e principalmente considerando que a maior parte das pessoas não vai ter esses SSDs massa que tem hoje em dia aí de R$ 1.000, R$ 1.500 que conseguem Não, fazer Xing quantidade. Ling. É tudo É, Xing Ling. então, O Node se você, caseiro é Xing Ling. É. pois é, Fa- se fa- você assume isso, você consegue ver o problema, né? Que aí a validação vai demorar tempos e tempos, isso porque a gente ainda tem um Utexo 7 pequeno comparado ao que ele pode ser no futuro. Que é uma das principais dores de cabeça, entre aspas, para os desenvolvedores, porque o tamanho da chain, que é esse slide aqui, o tamanho da chain ele é algo remediável, porque você não precisa guardar a blockchain. O TAD, ele, inclusive, ele é bem enfático nisso. Você só guarda a blockchain se você quiser ajudar os outros a fazer initial block download. Porque para o seu node, ele vai. Imagina que você não está ajudando ninguém a fazer initial block download, que seria o caso 99% dos nodes que o pessoal roda em casa, porque você precisaria de configurações extras para fazer ele conseguir receber incoming connections e servir blocos para o pessoal. Se você não faz isso, se você não serve blocos para outras pessoas, você vai escrever aquilo ali no seu disco e você nunca mais vai tocar naquilo. São os blocos, o pessoal fala raw blocks, que são os blocos da maneira como eles chegam, da maneira como você veria ele ali na rede. Eles chegam, são guardados no disco. Aí, para quem tiver curiosidade de ver isso no Core, ele tem uma pasta chamada blocks, lá dentro da pasta padrão dele. E aí ele tem uns arquivos gigantescos lá, são milhares de arquivos e arquivos gigantes, que é onde está a blockchain em si, onde está todos os blocos desde o Gênesis. Só que essa informação, ela não é prescindível para os nodes guardarem. Você tem, claro, não é bom você exagerar aqui, porque, primeiro, tem o initial block download, que é quando você passa por todos os blocos ali verificando, e segundo também é que se a gente tiver poucas pessoas essa informação, essas poucas pessoas podem virar um ponto de centralização e impedir que novos nodes entrem na rede. é. Porém, Não, ou até mesmo alterar, né? Criar caos, assim, né? Tentar. alterar é um pouco mais difícil exatamente por causa tanto o Proof of Work, né, Não, quanto é muito difícil. Com por favor, é, é quase impossível. Quer dizer, dá para acho que alterar o estado, acho que no momento que eles são a maioria já, mas não o passado. Seja o. da Talvez. agora para frente, né? Mas É. aí nesse ponto a gente está assumindo que você está validando, né? Que você validou, aí depois que você validou, você joga fora. Você não guarda, ao Aqueles invés negócios que de, eles de chamam de guardar. ataque de eclipse, não tem um negócio assim? É A, meio. a É, Eclipse já é outra coisa. Eclipse é quando.
É mais para um node específico, né? Você está querendo Sim, isolar fazer um participante da rede não tá acreditar que não tá vendo, acreditar coisas que não estão acontecendo. você coloca ele numa. No inglês o pessoal fala caixinha de areia, né? Que é, ele acha que ele está na Sandbox, isso. rede, mas ele está numa rede que você fez. E aí você pode tipo, minerar blocos ali e pagar a Coinbase para você, só que aquele não é o bloco que a rede principal está usando. E aquela pessoa vai aceitar aquela transação ali como sendo válida, ou mesmo você pode tipo, gastar um ETX sua para aquela pessoa, ela vai ver que foi confirmada, vai aceitar aquela transação, mas a rede principal mesmo, que fora ali do Eclipse que você fez, a galera não conhece aquela transação. Então aquela pessoa ali foi Exato. escamada. Enquanto isso, você já mandou para outra chave, né? Porque você já Sim, assinou com aquilo, né? Se você quer fazer um Eclipse, você já tem que estar fazendo uma transação real, movendo aquela moeda para um uma outro outra endereço. endereço seu, sim. Então, Aí você. daria para fazer esse tipo de ataque tendo, né? Se poucas pessoas tivessem o Node, né? Tivessem, como é que chama? Com essas conexões Mas entrantes, né? Ou é o só ataque só Eclipse. no initial block download que isso acontece? Não, o ataque Eclipse ele pode acontecer a qualquer momento, indiferente do Node que você está usando. Pode ser o Node com toda a história, ou pode ser o Node sem toda a história. Você pode Entendi. ser eclipsado. É um Aí, problema, exato. Não, mas se muitos participantes estiverem usando, é isso que eu estou querendo entender. Por exemplo, estiverem usando U3XO, né? Não tiverem validando, não guardando histórico e servindo, né, esse histórico. Talvez aí sim, né, daria, porque seriam esses nodes não têm conexão entrante, né? Eles não aceitam, ou sim, eles também estão fazendo relay de blocos que estão acontecendo agora. Eles só não. blocos novos eles propagam. Ah, Sempre ok. propaga blocos históricos, Só os históricos, entendi. Então, nesse só os caso, antigos. não faz nenhuma diferença para pra esse tipo de ataque. Já não Sim. muda E uma nada coisa, nesse cenário aí. uma coisa importante é que aqui a gente tem. Com o UTX hoje a gente tem quatro novos tipos de Node. Porque hoje em dia a gente tem o Node que o pessoal chama de full history, full histórico, e o Node prunado. O Node prunado, ele ainda tem o estado, que é o UTXO7, aquele 5 GB lá, mas ele não tem os blocos antigos. Ele só guarda os últimos 220 alguma coisa blocos, Você que são. define. Não, você define quantos É o megas você default, quer. né? Sim, o Você default, define lá. o default são 2 GB de bloco, porque caso aconteça um reorg muito profundo, você conseguiria fazer o undo, né? Voltar para a rede que virou o reorg. Mas basicamente você joga os blocos antigos fora. Uma certa quantidade que você define. Com o UTXO, você tem mais dois tipos de node, porque você pode ter um archival node que é UTXO. Você pode ter um node que não tem o chain state, mas tem todos os blocos. Tipo, ele não tem o chain state da forma como tem o core, né? Ele teria a versão UTXO disso. E você pode ter um node que não, que é pruned e UTXO. E aí ele não só não teria o chain state, como ele também não teria blocos históricos. Então são quatro coisas diferentes. O UTXO ele é um substituto para o chain state, para a contabilidade lá, o conjunto de todas as moedas que podem ser gastas. Quando você fala da história, que são os blocos históricos, aí o trade-off é pruning e o archive. Seria o pruning, seria você jogar eles fora. Isso não te compromete a sua segurança em praticamente nada, exceto se tiver tipo, um reorg muito profundo, aí você precisaria baixar todos os blocos de novo. Mas como é incrivelmente improvável isso acontecer, você não está jogando, você não está dando nenhuma garantia fora, né? Basicamente, é, esse dado que você guarda ali, ele é redundante. Com o UTXO, você consegue eliminar ainda mais dados na forma do chain state. E aí, isso é bom porque, além de você estar reduzindo a quantidade de dados que você tem, a quantidade de acessos que você tem no chain state, né, o I/O que a gente estava falando lá, é muito maior. Então, é um baita de um avanço você conseguir tirar esse I/O e esse disco gasto com o chain state. Não sei se ficou claro a diferença. Sim, sim, deu para entender. O que ele faz, né? É como o Prunado faz para a informação do bloco, o U3XO faz para a informação da chain state, né? Chain state, isso.
Então, Aí, é tipo uma zipada. Ele dá uma zipada aí é, no chain state para você baixar ele mais rápido. Igual você tem que verificar, né? Na sua máquina local, você igual faz a verificação, mas menor, né? Menos intensa. então, agora o que que é o UTXO por si só? A gente está falando em UTXO, mas não chegou no que é. Ele é um acumulador. O que é um acumulador? Imagina que eu tenha um conjunto de tickets para uma festa, o qual eu usei esse exemplo, eu gostei. É, eu convidei o Dove, convidei o Alan, convidei o Ivan, convidei uma galera para uma festa. E ao invés de eu dar a lista de todos os participantes da festa para a portaria, o que eu faço é o seguinte: eu mando para todo mundo uma prova de que o seu nome estava no conjunto original. E eu entrego um chamada raiz da árvore, né? Que nesse caso usa a árvore, que é simplesmente uma hash. Eu entrego uma hash para o segurança que vai estar na portaria. E falo assim: quem conseguir provar está no conjunto original, que é a lista de convidados, consegue entrar. E aí, quando o Dove entra, chega na portaria para poder falar com o segurança, ele vai mostrar a prova. A prova é um monte de hashes, mas, enfim, é uma prova que você vai mostrar para o cara e falar assim: E olha ele só, vai eu colocar estava. lá no terminal dele, lá na máquina da portaria, essa prova e a máquina vai calcular e vai falar, tá ok, a prova tá válida. Né? Uma Exato, coisa. ele vai falar que então você era um convidado. E quando você faz isso, ao invés de eu precisar guardar todos os todos os todos os convidados, né, e entregar pro cara lá na portaria, eu delego um pouco do trabalho para a própria pessoa, né, próprio convidado, e reduzo consideravelmente a quantidade de dados que fica guardado pela portaria. E aí a portaria é o cara que está verificando. Seria um Node rodando em UTXO. E aí, qual seria a prova? Quando você quer criar uma transação, que você vai provar que aquela UTXO existe e que ela não tinha sido gasta, e que é aquilo mesmo, né? Que é tipo, tantos bitcoins nesse endereço. Você manda essa prova. E aí um Node que seja o UTXO, ele vai pegar aquilo e falar, ok, a prova é válida, vamos supor, e essa é a UTXO. Aí, a partir do momento que ele pegou a UTXO, tipo, o output anterior, que é lá, 50 bitcoins para Alice, ela vai pegar aquilo e vai usar para validar exatamente igual o Core faria para uma transação. A única diferença aqui é que quando a mesma transação chega no Core, ou no BTCD, ou qualquer outro que não seja o UTXO, ele vai olhar para aquela transação e vai precisar buscar no disco ou no banco de dados qual que é o output anterior e saber se ele existe. Né? Tem que saber se ele existe e qual que é o dado que está nele ali. Nesse caso aqui, você está delegando isso para a pessoa precisar te provar. Ele te manda uma prova e aí, com essa prova, eu consigo saber que de fato aquela UTXO existe e que e eu sei qual que é o dado original dela ali, qual que é o conteúdo dela. Desse momento, a partir do momento que eu fiz isso, eu tô com o UTXO em mão, eu vou validar exatamente igual você validaria com o Core. Você validaria com qualquer outro node. Então, você ainda está validando tudo. A única diferença é que você fez esse trade-off de espaço com um pouco mais de banda que você precisa para receber essas provas, né? Porque a pessoa vai te mandar a transação e a prova para as UTXOs. Você vai gastar um pouquinho mais de banda, de largura de banda, né, de internet, porém, você não precisa guardar o set inteiro. E aí, é, a única coisa que você precisa que você está assumindo sobre a rede é que alguém vai te mandar essas provas. Então, se ninguém te mandar as provas, você está lascado. Mas assumindo que alguém te manda as provas, ele não pode mentir para você, porque você constrói essa lista de participantes da festa. Você constrói ela por você mesmo. A partir do momento que você começa lá no bloco Gênesis. Aí, no caso do bloco Gênesis, tem um problema que aí o texto dele não é gastável. Mas imagina que ela seja gastável. O segundo bloco, vai, o bloco um. Tá. Você pega um bloco qualquer lá. Você vai remover da sua lista de convidados ali, do seu acumulador que a gente fala. Você vai remover do seu acumulador os UTXOs que estão sendo gastas, que, de novo, elas só podem ser gastas uma vez, então
Quando você gastou, você destrói ela. Remove elas do seu acumulador, adiciona as novas que foram criadas pelas transações e você faz isso para cada bloco. A cada bloco você vai atualizando o seu acumulador. De modo que o seu acumulador, que você realmente tem que armazenar ao longo desse processo, são hashes. E são poucas hashes. São tipo, para o chain state de hoje, não dá nem 30 hashes, se eu não me engano. É 30 hashes, alguma coisa assim, é bem pouco. 30 hashes não dá nem 1 KB de armazenamento. E aí, quando alguém quiser gastar uma UTXO e quiser que o seu Node valide ela, ele te manda as provas. E aí, com a prova, você vê que ela existe, sabe qual que é o output anterior, e aí você consegue fazer a validação normal, como qualquer outro Node. A prova vem com um outro node full validating enviando, ou seja, aceitando aquela sua transação. Essa é a ideia. Ou seja, você Então, assume muitas coisas como válidas, cria uma transação assumindo que aquela UTXO é real, mas no momento que você lança para a rede, você tem vários, como é que chama? Auditores, né? Ou os outros nodes. Seria isso? Essa é a ideia? Ou seja, então, que porcentagem você tem chance de ter um node full validating entre seus pares que vai confirmar essa transação? não, você não está pedindo para o Node confirmar a transação. Tanto que Não, se você gerar uma transação inválida, elas vão ser rejeitadas pelos outros ela vai nodes. ser rejeitada por mim É, também. É porque eu estou falando aqui na questão, se eu tenho um Node Trexor, eu não estou validando a minha transação, eu digo validar as transações que estão na rede. Não é tipo validar a minha. entendi. A sua É, você está sempre validando, entendi. Né, no a Node minha, UTXO é o que ele faz, né? Ele segue a só a minha, sua, não se não, preocupa com as outras. o Floresta, que é o que a gente vai falar depois, ele faz isso, mas a questão é que o UTXO, o seu Node, ele valida todas as transações que aparecem no bloco, certo? Uhum, Com o UTXO você faz isso também. A única diferença é que eu preciso da prova de que aqueles UTXOs existem. É só essa a diferença. Eu entendi. adiciono uma prova a mais. E aí são É, só mas, outros pares que estão rodando UTXO que estão fazendo isso, ou também então, o core também gera essa prova? a O ideia é Node. que ele gere, né, no futuro, mas existem duas maneiras de se ver isso. Se a gente conseguisse que todo mundo gerasse provas quando fosse gastar, tipo, na sua carteira ali, você vai gerar as provas para gastar, não precisaria de ter um terceiro, porque você mesmo provaria. Tá aqui minha transação, tá aqui as provas. Pronto. Propagaria pela rede e é isso. Mas como é um pouco difícil pensar nisso, porque você precisa atualizar as provas com o passar do tempo, é, existe a ideia de bridge node. Um bridge node é simplesmente um node que tem o UTXO7 inteiro e ele consegue provar as UTXOs. No momento, somente o UTXO-D consegue fazer isso, mas a ideia é que no futuro o Core também consiga. Aí, se tiver pelo menos um desses nodes ali, qual que é a função do bridge node? É simplesmente pegar uma transação que não tem prova e colocar a prova ali. E aí ele não pode, tipo assim, mentir ali, criar uma prova inválida, porque você vai saber que a prova é inválida. Você não, na hora que você for validar ela, o seu node vai descobrir que ela é inválida e vai ignorar. Só que você precisaria ter um bridge node assumindo que você não pode, se você não puder assumir que todas as wallets vão criar suas próprias provas. Ok, entendi. Entendi. Não, é até um pouco mais complicado aí mesmo do que eu pensava. Eu achava que como você falou aí de trade-off de bandwidth, né, de banda, é bem, é um pouco broxante, assim, eu tava... Não, porque eu achava a solução que parece legal para, né, sincronização rápida, eu caramba, mas, e que geralmente é importante em países, acho que onde a banda é um problema, né? Também, além do armazenamento e tudo demais, né? Mas a banda também. Mas É significativo o aumento aí na banda ou não é, é um aumento, mas não é algo... na pior das hipóteses, assim, tudo deu errado 2 vezes. Então, se o bloco tem 1 MB, você precisa baixar 2 MB. Mas a gente conseguiu otimizar isso bastante. Então, geralmente é 30, 40% no máximo de aumento. Entendi.
Ou seja, não é tanto. Tá? O Moore, os blocos não vão aumentar, né, de tamanho, e tem a lei de Moore aí do nosso lado, então é interessante. Bandwidth é algo que está crescendo mais exponencialmente do que qualquer outra coisa, né? Largura de banda. Exato, é 5G, o caramba, exato. Então, e assim, isso só é um problema se você precisar fazer initial block download. Se você, sei lá, tá num lugar muito afastado, alguma coisa assim, talvez você pegue as raízes com alguém que você confia e continue dali para frente. Pode ser algo que você pode fazer também. Porque para validar um bloco em si, a gente está falando de pouquíssimo overhead, não tem tanta coisa. Para fazer o initial block download em si, de toda maneira, vai ser pesado, né? Aí existem projetos para poder acelerar esse processo, mas aí já é outra coisa, né? Já é fora de escopo do UTXO. Alright. Vamos seguir então, beleza. Acho que deu para entender, né, o que que é um Node e o TXO. E a novidade, né, é o que eu quero. A gente, na verdade, queria conversar sobre isso com você hoje, é que dentro aí dessa sua. Isso aí foi no Summer of Bitcoin ou foi depois? Foi seguindo, né? Esse foi seguindo, ó. Seguindo um tipo um estágio, né, que você está fazendo aí com eles lá, ou trabalhando, né, colaborando com o Agora eu, projeto. s- agora Colaborador. eu sou colaborador, sou desenvolvedor open source, né? Eu tenho um grant da 21, lá do Lucas e do André. Verdade, É, verdade, verdade. 21. é, Pode criar 21 que isso. tá te apoiando Eles, para. Conta aí, eles me. conta aí, conta mais um pouco, Davidson. Então, desde o começo, quando eu entrei no Summer, foi por influência do Lucas. Porque o Lucas sempre falou: ah, você tem que virar dev Bitcoin, sei mais o quê. E ele me mandou. Eu não achava que eu ia conseguir, mas eu consegui. E, e aí ele falou que, se der certo, se você gostar e tal, adaptar, e você, tipo assim, conseguir gerar valor ali, a gente pode te dar um grant, que é a bolsa que eles falam, né? A mesada, que eles dão para poder bancar você durante o período que você está trabalhando com a open source, para você não precisar sair para achar outro emprego, né? Porque eu estou trabalhando para o Utrexo. Aí o Utrexo não é uma empresa, não é nada que gera lucro, então não tem como eles me pagarem. Aí, para eu trabalhar full time, eu preciso pagar minhas contas, né? Então, eu precisaria pegar um outro emprego e trabalhar nisso só no meu tempo livre. Mas para você não precisar fazer isso, existe essa ideia de granting, né? Eu não sei porque não existe uma palavra no português que seja bom para isso. Granting seria, tipo, manter o custo de vida Bolsa. da pessoa. Porque Na bolsa verdade é é bolsa. estranho. É Não estranho. é Grant é uma isso. palavra, para quem fala inglês, grant é uma palavra tão natural, né? Tipo, I'm granting your life Não, costs. no meio acadêmico é normal, né, também, grant, É, quase... fica, é estranha essa palavra, mas enfim. Aí foi anunciado na SatisConf, né, no evento que teve em novembro, eu acho. Foi anunciado que eles estariam me apoiando aí para poder desenvolver esses projetos com o UTXO. E estamos aí até agora. Eles estão sendo bem suportivos nesse processo e está sendo muito legal. Uma experiência completamente nova e muito legal. Show. Quer pôr o artigo aí do 21, apresentando Floresta, um Electron, ou, né, mostrar, de repente mostrar como funciona, né? Deixa eu ver se eu Conta mais acho. um pouco aí sobre Floresta. Aí tem um artigo do Medium, se eu não me engano, 21. Eu tenho que Né? achar. Introducem Floresta. Aqui, ó. O artigo é bem curto, é só para Uhum, mostrar mesmo o que eu estava fazendo. Acho legal mostrar aqui que eu fiz isso aqui, isso começou com eu precisava fazer alguma coisa para testar a biblioteca que eu estava fazendo. Porque lembra que eu falei que o Trexor era majoritariamente escrito em Go, né? Que é uhum. por causa do Calvin e do Tade. Só que o meu projeto durante esse período foi uma biblioteca em Rust, que é uma outra linguagem de programação, bem famosa aí nos últimos tempos, está ganhando bastante tração. E o Calvin, que foi o meu mentor, ele falou que tinha uma demanda de algumas pessoas que tinham pedido para fazer uma biblioteca em Rust, só que eles não tinham desenvolvido ainda, nenhum deles era muito bom em Rust. O meu projeto foi esse. Não foi tudo, né, porque o Trexor você fala assim, mas
existem vários algoritmos ali com várias. é, Cada algoritmo é especializado em uma coisa. Tipo assim, tem o super leve, que é só para clientes, aí tem um que é mais ou menos, que é para quem já quer fazer as provas ali, seria o Bridge Node. Então, tem vários algoritmos. Eu portei um, que seria o cliente, o que só valida, e agora eu tenho aqui a PR para fazer o do Bridge Node, que seria isso aqui. Aí, esse foi o meu projeto. E ainda estou trabalhando nisso aqui, ainda estou fazendo coisa aqui, mas eu queria alguma coisa para poder demonstrar, né? É chato você fazer uma biblioteca que não é algo que você pode, assim, você pode buildar e rodar na sua máquina, é um negócio meio abstrato, trabalhar com biblioteca. Aí eu queria algo que demonstrasse a biblioteca, usasse ela, que desse para poder fazer benchmark, de ver o que que eu poderia melhorar nela e tal. Aí eu comecei, era para ser uma wallet de CLI simples, mas aí no meio tempo, o, o Calvin, ele teve um rant com o Electron Personal Server, que ele Uhum. ficou puto que ele não conseguiu fazer o negócio funcionar, ele ficava quebrando. Ele falou assim, sabe o que você deveria fazer? Você deveria fazer uma carteira com um Electron Server com UTXO que, que validasse tudo e tal, mas que fosse fácil de setar, assim, que qualquer um, qualquer um conseguisse fazer funcionar e Hum. tal. Aí eu comecei a trabalhar com essa ideia, né, é, de fazer um Electron Server e tal, com um Node. Aí eu comecei a fazer usando ele conectando com cliente-servidor mesmo, com um Node remoto, para poder pegar as coisas. Apesar de que você não precisa confiar no Node que você ainda está validando, mas é feio, né? Poxa, dependendo da RPC de alguém. Aí, agora, eu finalizei a parte de conexão com peer mesmo, né? Da maneira que a gente fala peer-to-peer layer, os nodes se comunicando ali, um core conectando com outro core, que conecta com um UTXOD, o protocolo que os nodes falam entre si. Aí eu implementei isso, terminei de fazer algo funcional, e aí veio o release, o Lucas falou que seria legal a gente fazer um artigozinho introduzindo. Aí eu escrevi ele, mostrei como usar aqui, fiz um FAQzinho aqui para a galera. E aí, a- o mais importante é o foco que eu dei aqui em falar que esse setup ele seria um replacement, né, um substituto para o Bitcoin Core mais Electrum Personal Server, que seria Floresta seria Bitcoin Core mais Electrum Personal Server em uma coisa só Um e pacote. em um pacote só e com as vantagens do Trexor. É basicamente isso, assim, resuma TLDR, né? É uma. Seria um filhote aí de Electron Rust Server com o UTXO-D, é isso? Mas no Rust, né? A implementação Rust do Isso, UTXO. isso, é. Aí eu tive que fazer coisa que não está dentro do escopo do Trexor, que é, por exemplo, a comunicação, a parte da sua wallet, né? Agora a gente está suportando Descriptor, mas você pode colocar sua Xpub, pode colocar pode colocar endereços e agora pode colocar descriptors, graças ao Douglas, que fez aí o código. E aí você coloca isso lá, assim como para quem já fez o Electron Personal Server, você tem que abrir um arquivo, né, e colocar lá sua Xpub, suas chaves, tudo direitinho, e aí ele vai seguir elas, e aí você conecta a sua wallet no EPS e ele vai seguir ela ali, vai te dar suas transações e tudo mais. Isso aqui faz isso, e a parte do Node mesmo, de sincronizar com a rede, de conectar com peers, gerenciar blocos e tal. Ele faz tudo isso. Entendi. E já está disponível. Isso aqui está agora em alfa, né? Qual é a. Eu não sei, porque eu estava fazendo isso mais assim, Sim, sim, no entendi. experimental mesmo. Experimental, entendi. Ainda, É, ainda então é super experimental, né? Quem quiser, igual, está disponível. sim. No Como é momento que. a gente Fala. quer testes, né? Pessoas que testem e feedbacks, de tipo, eu acho legal isso, não acho que não curto tanto a ideia. Algo mais conceitual também, porque o projeto só é super novo. Eu comecei a trabalhar nisso para valer mesmo no início de fevereiro. Então, é, 2 meses, 2 meses de Show. existência aí. Quer mostrar pra gente um pouco aí como é que você tem aí instalado? Tá. Para você.
Aqui tem as informações. Eu fiz um tutorial em português para ajudar o pessoal, principalmente para quem não fala inglês. Aí o tutorial aqui está explicando passo a passo. Se você quiser compilar aqui, mas aí precisaria ter o Rust. E aí você vai precisar de um arquivo de configuração. O arquivo de configuração, ele nada mais é do que as coisas do seu wallet. Aí aqui eu estou usando Xpub. É como que eu faço para extrair essa Xpub? Aqui tem com Electron. Aqui, Electron. Você vai e na tela inicial dela tem informações, informações da wallet. Aí você vai ter essa telinha aqui, vai ter essa Master Public Key. É essa aqui que você vai copiar. E aí você vai colocar nesse arquivo. Tem um arquivo de exemplo aqui que você pode usar. Ó. Config control sempre. Pode copiar esse arquivo aqui, usar ele e rodar. Deixa eu ver se eu Você abro tem o que colocar, Django. você tem que colocar os três lá. Não, né? Ou Não, só o Xpub não. já é suficiente, Sim, seria o máximo, né? Você pode colocar também específico um endereço, o que você quiser lá. isso. É, tá compilado. Aí eu passo para ele qual a rede que eu preciso, né? Você pode usar o "-n". Aí a gente está usando o Signet. O que é Signet? Signet é uma rede de teste, que ela é praticamente idêntica ao Bitcoin normal, só que ela é feita para teste, para desenvolvimento. No momento eu estou usando ela por quê? Porque ela é um pouco mais simples de fazer as coisas funcionarem. Porque a mainnet você precisaria colocar um monte de exceções, um monte de coisa lá que eu ainda estou fazendo. Pretendo terminar isso provavelmente até o final desse mês, mas no momento a gente está usando aqui a Signet. E aí, o bom dela, para quem quiser testar, porque eu não gosto de testar na mainnet, porque tem que gastar taxa, né? Aí é complicado. O bom da Signet é que você consegue as moedas de graça para testar, e aí depois que você acabar, você manda as moedas para lá de volta e você não precisa gastar nada, de graça o teste. E aí você vai run para poder ir rodar. Aí, se você quiser passar um arquivo de configuração, você coloca o "-c", e aí você coloca o nome do arquivo que você quer passar como configuração. Aqui eu não mudei, mas Uhum. teoricamente você teria vindo aqui, né, nele. Uma coisa que o pessoal costuma fazer é você copia ele para sem o ponto sample, né? O ponto sample Hum, seria uma amostra. Aí sim. você pode editar ele. Essa parte aqui de baixo aqui, ignora ela. Mas você colocaria aqui a sua Xpub aqui, ou seu endereço, ou se for, por exemplo, é uma multisig, você colocaria o seu descriptor. As wallets modernas, tipo a Spectre, é, a Sparrow, elas te dão um descriptor. Você colocaria aqui o seu descriptor, normal, e aí você iria rodar passando "-c", aí, ó. Aham. Aí ele vai iniciar aqui, rodando. Aí, ó, ele vai conectar com o peer, que ele conectou com um BTCD aqui, e vai começar a baixar. O meu já está sincronizado aqui, então ele não vai baixar todos os blocos. Mas se você estiver iniciando ele pela primeira vez, ele vai baixar todos os blocos do Gênesis e verificar eles. Ele vai verificar todos, um por um, como se fosse um core, assim, mas usando o TXO. E aí, a parte de... Posso colocar aqui, deu... Qual é a diferença de tempo desse IBD, né, o Initial Block Download, download inicial dos blocos, no UTXO, em comparação com o Core? Aqui, eu não fiz o benchmark, assim, para poder falar, Sim, né, com precisão. Ah, sim, com ok. precisão, mas eu acredito que seja, no zoiômetro, assim, tá uns 20 a 30% mais rápido do que o Core. E isso porque ele está muito mal otimizado, tá? A gente ainda começou e tem coisas que você pode fazer no meio para agilizar isso. Uma coisa que você pode fazer, por exemplo, você já deve ter reparado quando você está baixando um Node, você está sincronizando ele ali, a sua CPU costuma não ser muito utilizada, né? Costuma utilizar menos CPU e mais do disco e da memória. Uma coisa que você pode fazer com o UTXO que o Calvin já testou, inclusive, e ele tinha conseguido bater o core na época, na mainnet, é o Parallel Sync, que, tipo assim, eu te dou as raízes para, sei lá, o bloco 100 mil, 300 mil e 600 mil, pegando assim aleatório.
Aí você vai do 0 até os 100 mil, por exemplo, do 0 até o 300 mil, por exemplo, é uma thread de validação, um worker ali, um trabalhador validando. Do, sei lá, vai do 300 mil até os 600 mil, é outra thread de validação. E aí o que que você faz? Você tem meio que dois trabalhadorzinhos ali sincronizando ao mesmo tempo, em paralelo. E aí quando eles chegarem um no outro, tipo assim, o que saiu do 0 e vai para o 300 mil, ele vai comparar as raízes que você calculou com as raízes que eu te passei. Se forem válidas, ele vai invalidar aquele processo, mas não tem muito motivo do porquê eu vou te passar raízes inválidas, né? Porque o máximo que eu posso fazer é fazer você perder tempo. Então, assumindo que as raízes sejam válidas, você vai simplesmente continuar e aí você consegue usar melhor a CPU que você tem no seu Node, porque você está fazendo isso em paralelo, né? Você consegue usar melhor tanto o seu Node, o seu CPU, quanto a rede, que geralmente fica sob usada, né? Se você só baixar a chain aí tem seus 400 GB, se você só baixar 400 GB sem processar nada, seria bem mais rápido. Mas como você tem que ficar validando, a sua rede geralmente fica subusada. Aí você conseguiria agilizar esse processo, principalmente se você tivesse um Node um pouquinho melhor. Nem precisa ser astronomicamente melhor, não. Se você tiver uma RASP com 8 cores, por exemplo, você vê que ela fica subusada. O processador dela não é exigido ao máximo. Eu queria ver aqui Sobra o RAM. ar também, porque, como eu disse, o estado que você precisa, eles é menos de 1 KB. Então, isso cabe tipo, na cache da CPU. É muito pequeno. Hum. Enquanto que o Core, ele consome no chamado address, não, database cache, que é a cache que ele mantém em memória para não precisar ir no disco. Aí, essa cache, quanto maior ela for, mais rápido é o seu initial block download, mas geralmente nodes não tem memória para poder você ficar esbanjando ali, né? Então, você precisa ser consciente. Eu queria ver. Underscore. É verdade, esse é um setting aí, se você tem um bom PC, né, está baixando num PC bom, você tem que ir lá mudar o cache lá para mais gigas, né, para ele ocupar todo o seu RAM lá, instalar tudo, usar tudo que puder nesse processo para exatamente otimizar isso aí Mas que o Eric, só que tem um que o David limite, acabou de né? falar. O limite do seu RAM, né, do quanto, sei lá, você tem Não, 32, não, o banco de até, dados mesmo tem um limite. não é Eu acho que verdade, ele só velho. vai até quase 2 gigas. Eu acho que você não consegue passar disso. Tem no help do comando lá tem isso. Mas aqui, ó, a pasta do UTXO Wallet, que é o Floresta, ele só tá com um nome diferente aqui. 223 megas, mas isso é porque tem os cabeçalhos, tem os dados da minha carteira. Se você juntar tudo que tem ali, que se você tivesse um Node seria gigantesco, são só 223 megas que tem É, ali. Isso aqui, não, isso aqui é o dado do Node e da carteira junto. mas peraí, mas isso aqui é Signet, né? Mas você disse que seria igual, independente. Pro Core seria 5, 6 gigas para Signet. São 2 gigas só de blocos. E aqui a gente está em 223 mega com a wallet. Não, mas esses dados são com dados de blocos da Signet, que tipo, Sim, ela deve sim. ter 130 mil blocos, não é a blockchain, né? Não é a Mas mainnet. a mainnet vai ser que vai fazer vezes 8 os headers. É, vai ter muito mais. Vezes. O chain state é maior, né? Bem maior. Não, o Bem. chain state ele não vai ser muito maior, Ah, porque você diz exatamente que por causa a Signet. Não, mas a exatamente Signet. porque para falar. Não, não. Não, tem o mesmo. Ela tem muito menos, né? UTXOs. A Não, mas Signet. então, é porque o tamanho do chain state ah, no UTXO, que seria o caso do Floresta aqui, ele é log N. O que é isso? Se você tem 4,2 bilhões de UTXOs, enquanto que o Core seria linear, ou seja, você precisaria gastar 4,2 bilhões de UTXOs guardados ali em disco, para o UTXO seria log de 4,2 bilhões, que é aproximadamente 32. O que isso significa?
Se eu tiver uma rede com 4,2 bilhões de UTXOs, eu preciso de 32 hashes para guardar isso. Entendi. E se você dobrar isso, se você for para 8 ponto alguma coisa bilhões, são 33 hashes. Então, Entendi. O número de o hashes ganho, é baixo igual, exato, independente. é essa que é a maior vantagem. Independente, é, não, depende do tamanho do Mas, set, mas do não é conjunto de não UTXO, significativamente, ou seja, a porque diferença. você tem escalabilidade logarítmica, né? O logaritmo é uma das melhores coisas que você pode ter, assim, em termos de otimização, porque o logaritmo ele tem essa propriedade de, mesmo para valores muito grandes, você tem um logaritmo pequeno. Então, para, tipo, 64 hashes, que daria poucos kbytes, não sei fazer a conta de cabeça que não, mas daria poucos kbytes. Você conseguiria muito mais UTXOs do que provavelmente vai existir na rede por, sei lá, milhares de anos. Porque 2 elevado a 74 menos um é um número absurdo, né? É tipo 2 elevado, 10 elevado a 10 a 12 não, é 10 elevado a 20 e tantos. É tipo assim, você conseguiria, com 64 hashes, você conseguiria um número absurdo de coisas. E 64 hashes, cada hash tem 32 bytes, é Entendi. nada. É mu- Então, a única coisa aqui que ainda é igual no Core seria os cabeçalhos, que a gente precisa guardar os cabeçalhos dos blocos para fazer algumas validações. E a Electron também pede ela, então a gente precisa ter guardado. Mas dá para otimizar isso e reduzir bastante, mas cada bloco são 80 bytes. É fixo, não muda. E 80 bytes por bloco, até dá 1 giga, coisa bloco pra caramba, né? e teria como, por exemplo, num Initial Block Download com U3XO muito camarada aí que eu tenho, né? Alguém que eu confio minha vida, que o Node dele é 100%. Eu poderia pegar só essa informação e não precisaria passar por esse Initial Block Download. Pode, pode. Seria Esse é o chamado, isso aí seria então um ganho tremendo, né? esse é o chamado Assume o Texo, né? Que é um projeto que o pessoal tá fazendo aí. Que ao invés de você confiar a sua vida num cara, você confia que a comunidade em si não está corrompida. Por que isso? Porque a ideia do Assume o Texo é mais ou menos a mesma ideia do Assume Valid, que é o core, toda vez que ele é lançado, toda vez que tem uma release, alguém faz uma PR lá, manda um código para o repositório do core, mexendo no index do assume válido. O assume válido é basicamente sim. Eu assumo que todos os blocos antes desse aqui têm assinatura válida. E por que eu falo que você está assumindo que a comunidade esteja funcionando? Porque isso é feito bem antes da release ser lançada, e tecnicamente você espera que a comunidade inteira revise essa PR. Você vai pegar lá, é o bloco tal, tá, deixa eu ver aqui no meu Node, tá, o bloco tal tem essa hash, ele é válido e tal. Então tem uma auditoria open source ali em cima disso. E você Basta poderia fazer. basta que uma ou duas pessoas honestas façam e como é que chama, né? E falem a respeito, que já outras vão também começar a, É, né, a verificar. Pô, se alguém levantou uma bandeira, vou dar uma olhada também, né? Eu tenho o Node, tá sim, aí, sim. então Então, tem essa. Entendi. se tipo assim, ninguém, se a comunidade não estiver incrivelmente corrompida, eu posso colocar, imagina que o Floresta no futuro tenha um sucesso e muita gente está usando ele. Aí eu coloco nele, fala assim, bloco, sei lá, um bloco que está 1.000 blocos antes do que a gente está agora, para poder ser um bloco que já está Bem confirmado, pra frente, bem pra não tem, frente, bem. não tem muita chance de ter reorg e tal. Aí eu pego esse bloco que já está consolidado ali já e falo assim, as raízes nesse bloco são essas. Aí eu coloco lá, vou colocar um cadinho de hash lá, vai ser tipo 30 e tantas hashes. E você não precisa passar pelo initial block download, você não precisa começar do zero. Você faz E aí, se download ele. daquilo junto com o pacote inicial do Node, já que já vem com Sim, esses hashes que validam, né, as transações anteriores. Todo o já- histórico, né, anterior. sim, aí você assume que aquilo ali é válido. E enquanto a comunidade em si tiver pelo menos alguma pessoa honesta olhando aquilo ali, você tem a garantia de que as pessoas não estão te, te aplicando um golpe, né? Não estão colocando um texto que não existe ou algo do tipo.
E Eu lembrando acho. que é uma opção, né? Eu acho que ele é um modelo que tem um trade-off, né? Óbvio, óbvio. Mas é uma opção que para sincronização em celular, ou seja, para você, sei lá, você quer tipo do nada tirar um Node e tá rodando do mais trustless possível, né? Digamos, mas sem gastar muito tempo, muita energia, você não tem, não dá para fazer isso agora. Você pode rodar um Floresta e pronto, você já está no futuro, né? Ou seja, a ideia, né? No Sim, futuro, você manda um Floresta e rapidinho você já está, né, sincronizado, e podendo lá mandar suas transações sem depender de ninguém. isso. E aí, daquele momento em diante, você valida tudo, né? Normal, Exato. como qualquer outro Node. Assim, é o ideal? Não. Mas é algo, assim, é uma melhora em cima de alguém que está usando só uma carteira ali que é. Custodial, usando Node de Pô, terceiro, né? é, é um improvement bem bom, porque agora a chance de você ser atacado, de alguém fazer alguma coisa contra você e te ludibriar, aceitar uma rede inválida, é muito menor, porque, de novo, tem toda essa auditoria da comunidade aí em cima daqueles dados. Então, você tem uma grande certeza de que aquilo de fato é o que a comunidade espera e que de fato está seguindo o consenso, né? Então, é algo legal, principalmente, igual você falou, né? Celular, os dispositivos, igual tem uns point of sale aí da Lightning, pode ser algo legal se colocar neles. Tem vários dispositivos de mais baixo poder que, com certeza, usariam isso, tipo assim, seria muito útil para eles. Isso poderia. Isso com o Prunado, né? Pode exatamente. Cada IoT, cada dispositivo pode estar rodando um nodezinho lá, né? Ser self-validate e não depender, né, de uma conexão com outro, com outro node, né, para fazer isso. Vai ter o Obviamente ele terceiro, né? depende de conexões, né, com outros nodes para estar dentro da rede, né? É Mas é meio. porque você não está confiando nesses nodes, né? Mas não Essa que é a confia, exato. questão. Tá Essa que é a verificando tudo. questão, você está verificando tudo. Você faz parte da rede. E não. Porque alguém tem que fazer parte da rede, né? É o que eu sempre falo. Alguém tem que fazer parte da rede. Se não é você, alguém está fazendo esse papel por você. E esse alguém é seu único ponto de falha, né? Seu Esse alguém mestre, está né? Entre aspas. ele Seu tá centralizando ali o seu serviço. homem no meio. Seu homem no Isso. meio. E aí Você esse tira. ele consegue ferir sua privacidade, consegue te censurar. E aí, nesse caso, a gente está removendo isso. Perfeito. E claro, outra vez, isso não tira o full node, né? Não, Não. não muda absolutamente nada. Quem tem possibilidade, capacidade, vontade, pode rodar o full node normal, pode ter inclusive um full node e também para outros casos usar o Floresta como ferramenta, né? Como uma maneira de você trazer o node de Bitcoin para outros ambientes, aí outras ou até mesmo, né, populações que não têm possibilidade hoje de rodar um full node, a gente preocupado aí com os ordinals, com, né, a blockchain enchendo. Tá bom, os dados vão continuar, né, entrando, né? Isso não vai mudar. O que está entrando, o entrante, você vai continuar validando, mas pelo menos o histórico você pode economizar, né? Você pegando aí num estado já mais avançado e sem precisar, né, tá verificando toda a blockchain, né, anteriormente. Tem gente que usa esse modelo, por exemplo, a Spectre, né, eles fizeram esse modelo com um node prunado, né, que ele manda o chain state do todo, né, o bloco, o chain state de um node prunado que você confia nele como, né, um estado firmeza, né, que você pode confiar. Sim. E aí a partir dele você começa o seu node. Que é como se Isso. você estivesse começando de um backup, né, de um terceiro. Também É. mas é mais dados, né? Igual é melhor, é um melhor modelo, ou seja, é um bom modelo também, né? Um modelo que eu vejo que funciona. Mas o Node prunado, ele é meio complicado, né? O Node prunado eu tenho vários problemas com o Node prunado, viu? Quando começa a ficar para trás, fica difícil de
de encontrar as transações, se eu estou usando só o core. Ele, Quando sua wallet tem transações atrás do pruning. isso, atrás do pruning, exato. É, Isso é um problema, né? No UTXO, no Floresta, isso é um problema também ou não? Por ele seguir a Xpub, ele é mais eficiente nesse sentido, que ele vai para trás também, porque ele segue tudo daquela Xpub. Ou não, é então, difícil porque igual tá lá atrás, tá tão em. a, a gente não guarda blocos inteiros, então você não consegue pedir transações que não tem nada a ver com a sua wallet. Isso aí é impossível. Sim. Mas se você colocou a UTX, a Xpub lá, e ele fez o index tudo bonitinho lá, ele fez o scan, né, que é passar todos os blocos buscando transações daquela carteira, Uhum. é garantia das transações estarem ali. Você não tem problema nenhum. Esse Elas vão. processo é demorado? É o quê? É como a Ele é sincronização da Electron, depois que você sincronizou o core? depende. Eu quero otimizar esse processo ainda, mas o rescan, ele tecnicamente passaria por todos os blocos. Então ele é demorado. É mais ou menos o rescan. Não sei se você já fez rescan no core, que tem que passar por todos os blocos, Sim, aí demora um sim. tempinho. Pois é, mais ou menos essa a ideia. Eu pensei em fazer algumas coisas para otimizar isso. No futuro talvez eu faça, mas é um processo um pouquinho demorado, sim. Então, aí, o ideal é que, se você tem, sei lá, várias wallets, coloca a Xpub delas no momento em que você for rodar pela primeira vez. Aí você não precisa fazer isso de novo. Porque quando ele Entendi. faz o Initial Block Download, ele também está fazendo um rescan. É o primeiro rescan que ele faz. Aí, se ele indexar ali uma vez, você não precisar adicionar carteira nenhuma, você nunca mais precisa fazer isso. Entendi. O Ou se problema é, você. se eu copiar o estado, eu não vou ter feito isso, né? Ou seja, serve para carteiras novas que você está criando agora e você vai usar ela a partir daquele momento, né? Então você pode pegar então o estado antigo e aí confiar que você vai estar, né, indexando as novas transações quando elas vão acontecendo, elas vão ficar lá indexadas. Senão você tem que fazer um scan. Senão você tem que fazer scan e aí o scan Sim, não serviu. Se eu fiz um prunado, né? No prunado, impossível. é impossível. Existem algumas maneiras de você resolver isso. Existe, por exemplo, Peer Block Filter, que seria usado pelo Neutrino, que você conseguiria fazer um rescan nos blocos, mas de maneira mais eficiente. Você baixaria, chama Block Filters, que são. É difícil de explicar, mas é basicamente eu te dou um monte de hashes e você olha para aquelas hashes e consegue falar assim: uma dessas aqui desse bloco é algo que me interessa. Então, provavelmente é uma transação minha. Aí eu vou e baixo aquele bloco. Tem uma transação minha aqui. E no caso, na mainnet, são 3 gigas mais ou menos esses filtros. E aí você conseguiria baixar eles todos e sincronizar sua wallet usando só os filtros. Mas se você não quiser usar os filtros, aí você teria que fazer rescan. O rescan, ele é mais rápido do que o initial block download, mas ele ainda assim é grande. Pô, interessante, viu? Bem interessante. Então agora quem estiver rodando o Floresta, o que o pessoal pode fazer agora para ajudar a desenvolver isso aí? Quem está assistindo aí, quem chegou até aqui, com certeza interessa, né? É, Tem o que colaborar de repente. então, eu só não falei que eu rodei aqui, mas eu não falei como você faz, né? Ele vai estar ouvindo na 50.001. Aí, se você abrir uma Electron ou qualquer wallet que suporte o protocolo Electron, aí tem que ser na Signet, né? Você pode usar Electron, é só você usar Electron menos menos Signet, que você consegue abrir ela na Signet. Você vai conectar nessa porta aqui, e aí é sem SSL, ela provavelmente vai te ter uma opção, ou você pode colocar só um 2.t no final, que funciona. E aí, você fez isso, ela vai conectar normal, como se fosse qualquer outro Electron Server que você instala. E aí você pode fazer transação, pode ver o seu saldo, pode fazer tudo, você pode fazer no wallet. No momento, a gente carece de testes, de pessoas testando mesmo ali em outros ambientes, com outras wallets e tudo mais. Então, teste seria algo legal. E eu também queria saber assim, o que o pessoal acha do projeto, porque oficialmente o projeto ele é uma demo do RustXO. Só que eu queria saber se
tem demanda para isso, se tem gente que gostaria de rodar isso aqui mesmo, o que acha que deveria adicionar ou remover disso. Então, coisas mais conceituais assim são mais do que bem-vindos, porque é um projeto super novo, a gente ainda não sabe exatamente o que deve ou não deve fazer, se faz sentido, se não faz. Então, tanto testes quanto reviews conceituais, e se alguém souber codar, né, não precisa ser um super coder, eu não sou, por exemplo. Se estiver aprendendo alguma coisa assim, quiser um projeto open source de um brasileiro para poder colaborar, aprender, começar a sua jornada e quem sabe no futuro virar até um grantee aí, estou sempre disposto aí a ajudar. Já recebi algumas colaborações no GitHub, aqui as pessoas que já ajudaram, já contribuíram. Eu tô vendo o E João aí também. o João, ele ajudou principalmente nos Dockerfiles aqui para poder rodar com Docker. Você consegue rodar no Docker. É, o Douglas aqui, ele ajudou com os Descriptor, que é muito importante para suportar wallet multisig, né? E o Uhum. multisig é sempre com Descriptor. Então, contribuições com código são bem-vindas, mas também testes. Teste todo mundo que é leigo fala que gostaria de contribuir, mas não sabe o que fazer. Cara, teste. Se você testar, o pessoal fala que existe uma relação de tipo 5-1 entre desenvolvedor e tester. A gente precisa de muito mais tester do que desenvolvedor, assim, de pessoa para fazer o código e mandar a PR, porque se eu testar, eu tenho um bias incrível, né? Porque eu sei como o código deveria funcionar. Então, eu sou a pior pessoa para testar o meu código. Só que se vier alguém, principalmente alguém que não é técnico, que não vai ficar preso naquela ideia de que o código tem que funcionar assim. Ele vai ser o usuário, ele vai experimentar, né? Vai clicar em lugar onde não deveria, fazer isso, aquilo. A melhor coisa que tem para poder encontrar bugs e onde melhorar. Então, não só no Floresta, mas qualquer código open source e aí relacionado ao Bitcoin, testes são sempre bem-vindos. Então o cara baixou aí, o cara se interessou, baixou, o cara é burro que nem eu ali, né? O tontão, o usuário que vai explorar, vai pegar o negócio, vai ver o help, vai ficar, né, digitando os comandos lá para ver o que acontece na, na tela dele. Se ele encontrou algum problema, ele vem aqui no GitHub, né? Porque a gente tá falando com o tontão, né? Ele vem aí, issues, vai lá no cantinho, né? New issue, ele tem que criar uma conta, né? No GitHub, provavelmente ele não vai ter esse usuário É, que tá mas agora, porra, percebendo, ele pode colaborar também, né? Se ele encontrar bugs. Mas fala aí, o que que ele faz? Como é que ou você. você vem aqui, ou você vem aqui e clica em New Issue e abre uma issue, mas precisaria ter conta no GitHub. Se você não tiver conta no GitHub ou não quiser colocar o seu nome aqui, você pode ou ir lá no The Bitcoin Discord, onde deixei lá uma threadzinha lá sobre isso, pode perguntar lá, ou pode me perguntar diretamente, tanto no Discord quanto no Twitter, que eu respondo também, né? Não tem problema não, o negócio é ajudar. Boa, vou colocar esses links então aí na descrição, também o link aí do repositório. Se quiser, cara, cria uma conta aí no GitHub, é legal. Você que é usuário, quer colaborar aí da sua maneira, né? É, que é reportando bugs. Se acontece algum problema com algum software que você está usando, você se encontra aí com uma barreira, né, com um problema que você não consegue superar, melhor lugar aí. Primeiro é vir buscar se alguém já teve esse problema, né, obviamente. No caso, o projeto aqui, o Floresta é novo, não tem ainda muitos problemas, mas já teve, tem 4 aí. De repente alguém já teve, já tem uma solução, eles já estão trabalhando, né, numa solução para o problema. E se não tiver, se você não encontrar o problema, vai lá, new issue, escreve, tenta ser o mais descritivo possível. Se você puder, faz captura de tela. Enfim, tem muitas maneiras aí de colaborar, é verdade. É importante lembrar aí para o pessoal que está aqui, o pessoal chegou até aqui, provavelmente se importa, né, com o Bitcoin, se importa com programação, né, e com software, né, com isso, então vale a pena colaborar. Cria uma conta aí, pseudônimo mesmo, usa VPN, sei lá, né? Faz aí se não quiser se expor, né? É, e uma coisa legal também que tem quando tem uma issue aqui, igual essa aqui do João. Aí, se você lê aqui
o que está aqui, e você tentar reproduzir, que a gente fala, né? Você segue o passo a passo dele e tenta fazer na sua máquina para ver se quebra. Isso também é muito útil. É, é coisa que qualquer um que sem experiência técnica pode fazer. É testar e reportar erros e reproduzir erros dos outros, para ver se é algo específico daquela pessoa ou se realmente é um bug no projeto, né? Que pode ser algo, a máquina daquela pessoa tem alguma coisa ali que causou aquele bug. Então, reproduzir bugs e reportar erros são uma maneira muito, assim, acessível de se conseguir ajudar com projetos open source que você gosta, principalmente no Bitcoin, né? Onde que a qualidade do software é questão de vida ou morte, né? É fundamental, é egoísta mesmo, é para você que você está indo lá É, ajudar o projeto, porque você quer que o software seja melhor para você. É isso aí. E tá aqui, ó, por exemplo, isso aí do João, né? E você encontrou o mesmo problema, vem aqui, e escreve lá, porque é importante que o pessoal que está trabalhando no projeto saiba que realmente é um problema que foi reproduzido, que não é só na máquina do João, né? Que não é sei lá, o João fez uma configuração errada e tá lá um problema que não existe. Agora, por exemplo, todo problema que eu vim colocar aqui, na teoria, né? O ideal era que alguém da equipe, né? Algum colaborador, mas nem sempre todo mundo tem tempo ou, né, disponibilidade de estar fazendo isso, então é legal, né, é aberto, né, lembrar, projetos open source são abertos para qualquer participante aí colaborar. Claro, tem uma etiqueta, né, tal, dá uma olhada, lê primeiro aí alguns issues, como outras pessoas escreveram, e tenta, né, reproduzir isso, é, quando você for descrever o seu problema. Feedback é algo muito importante quando principalmente quando você está num projeto open source, você tem que ser meio que o seu próprio patrão, né? De buscar as demandas e tal. Quando você não tem feedback é muito difícil, porque você não sabe, assim, tal, qual feature eu deveria focar ou quais os bugs que estão causando mais problema agora. O feedback em projeto open source é muito útil. É isso aí, pessoal. Então ficou o convite aí. Valeu, Davidson, pela exposição aí, por apresentar o Floresta e o Utreexo, né? Que é essa inovação aí que você trabalhou durante esses último ano, né? Último Essencialmente. ano. E parabéns aí, muito legal. E pessoal, colaborem aí, escrevam também o que vocês acharam aí na descrição, até aqui nesse vídeo. Pode escrever aqui na descrição desse vídeo se vocês têm sugestão, perguntas aí, ficou alguma dúvida. Escrevam aqui também, o Davidson vai, né, vai responder aí durante os próximos dias aqui, pelo menos que o vídeo tiver listado. E se tiver alguma coisa interessante aí que chegar depois, eu vou passar adiante aí também. Se não, entre em contato direto também aí com o Davidson ou no Bitcoin Discord, onde for, mas, né, comunique aí, faça chegar a informação aí, o seu feedback até o pessoal que desenvolve software open source. Valeu, Davidson.